encontram-se sobre a mesa os autógrafos da emenda constitucional. Foram preparados 5 exemplares da emenda destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O excelentíssimo senhor senador José Pimentel, primeiro secretário do Senado Federal, fará a leitura do autógrafo da emenda constitucional e, em seguida, proceder-se-á a sua assinatura. Senador José Pimentel. Senhor presidente, emenda constitucional número 97. Altera a Constituição Federal para vedar as coligações partidárias nas eleições proporcionais e estabelecer normas sobre acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão e dispor sobre regras de transição às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 17. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo os seus estatutos estabelecer normas e disciplinar e fidelidade partidária. Parágrafo 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente, 1. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou, inciso 2, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º desse artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito no tempo de rádio e de televisão. Artigo 2º. A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, previsto no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020. Artigo 3º. O disposto no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal, quanto ao acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão, aplicar-se-á a partir das eleições de 2030. Parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que, 1. Na legislatura seguinte às eleições de 2018, a. obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas, ou B, tiverem elegido pelo menos 9 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação. 2. Na legislatura seguinte às eleições de 2022, a. obtiverem
nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 2% dos votos válidos, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da Federação ou com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas, ou B, tiverem elegido pelo menos 11 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação. Terceiro, na legislatura seguinte às eleições de 26, a obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2,5% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com um mínimo de 1,5% dos votos válidos em cada uma delas, ou B, tiverem elegido pelo menos 13 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação. Artigo 4º. Essa emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. É esse, senhor presidente, o teor completo da emenda 97. Assino, nesse momento, juntamente com o deputado Fábio Ramalho, a emenda constitucional número 97 de 2017. Eu convido os demais membros da mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a porem suas assinaturas à emenda constitucional. E pediria também que os senhores relatores, senador e ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, também assinasse conosco, e a deputada Sherda e o nosso relator aqui da matéria ontem, o nosso senador Ciro Nogueira. Vossa Excelência já assina por naturalidade. Solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, e eu declaro promulgada a emenda constitucional número 97 de 2017.